Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, certo? Não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares e principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. E sempre que aquela tela chamar a sua atenção, printa, passa essas informações para o seu caderno, aquele gráfico, aquela tabela ou aquela questão, né, que chamou a sua atenção, printa a tela, passa para o caderno e você vai continuar com os seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, a síntese dos compostos orgânicos. Síntese quer dizer produção, fabricação de substâncias orgânicas, né, que vão pertencer a uma determinada função. Já trabalhamos a síntese de alcanos, alcenos, alcinos, de álcools, haletos orgânicos, aldeídos, cetonas, ok? Então, uma série de compostos orgânicos. Na nossa aula, turminha, nós vamos fechar essa parte de síntese com a resolução de questões. Então, estou trazendo aqui uma série de questões, de exercícios, onde nós vamos comentar a resolução, certo? E assim, a gente espera que vocês vão ficar com esse conhecimento das sínteses assim, de forma bem certa no nosso, né? Vai compreender de forma bem legal esse conteúdo. Show de bola, turminha? Vamos começar? Então, acompanhe. Bom, as reações orgânicas têm fundamental importância devido à produção de uma infinidade de compostos utilizados, tanto na indústria, né, na indústria de transformação, cosmética, alimentícia, né, de fármacos, dentre outros. Foi um pouquinho do início da nossa aula, né? A síntese dos compostos serve justamente para isso, para a gente produzir novas substâncias. Uma classe de reações orgânicas de particular interesse são as reações de substituição, onde troca-se um átomo ou grupo de átomos de um composto orgânico por outro átomo ou grupo de átomos. Analise as reações orgânicas abaixo. Então, nós temos aqui 4 tipos de reações. Bom, das reações mostradas, são reações de substituição, ou seja, onde está havendo essa troca, sai um elemento e vai entrar no lugar dele um outro átomo ou grupo de átomos, certo? Olha só, se você observar a primeira reação, certo? Nós temos um C2H2. C2H2 vai representar, turminha, um alceno, porque nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma quantidade de hidrogênios, né, equivalentes à quantidade de carbonos. E essa substância vai estar reagindo, olha só, vai estar reagindo com o hidrogênio, o gás hidrogênio, 2H2. Se você observar ao final, né, a gente vai perceber, turminha, que esses hidrogênios foram acrescentados ao C2H2, tornando-se um alcano, um C2H6, foram acrescentados. Então, eu não posso dizer que essa reação é uma reação de substituição. Na verdade, é uma reação de adição, ok? Olhando o item 2, C2H6, ele vai reagir com o gás cloro. O resultado, né, vai ser um C2H5Cl. Olha só, na verdade, é como se um hidrogênio, um dos 6 hidrogênios saísse e no lugar desse hidrogênio entrasse um átomo de cloro. Se saiu um hidrogênio e no lugar dele entrou um átomo de cloro, turminha, essa é uma reação de substituição. Saiu um elemento, no lugar dele entrou um novo átomo ou um grupo de átomos. Então, o item 2 está correto. Olha só, se você observar, turminha, A3, a reação 3, nós temos C2H6O.
E ao final, certo? Ao final, eu vou ter um C2H4. Então, a estrutura ela mudou demais. Então, eu saí de um composto oxigenado e fui, né? Nós chegamos, nós temos como resultado um hidrocarboneto. Então, nessa situação, jamais ocorreu substituição. Provavelmente é uma reação de oxidação, tá certo? O item 4, eu vou ter C2H6, reagindo com ácido nítrico, HNO3. Olha só o resultado, C2H5NO2, certo? Então, mais uma vez, um hidrogênio, um dos 6 hidrogênios saiu e no lugar dele agora entrou um grupo de átomos, o NO2, o grupo nitro. Então, o item 4 é uma reação de substituição. Então, pela análise, o item 2 e o item 4 são as reações de substituição. A alternativa correta, olha só, a letra C, 2 e 4. Show de bola? Pegaram? Vamos para mais uma questão, turminha. O composto bromo-ciclohexano é convertido em ciclohexanol através da reação com o hidróxido de sódio, de acordo com o esquema abaixo. Então, nós temos aqui a reação que representa essa transformação, essa reação química. Nesse caso, é correto afirmar que ocorreu uma reação de... Turminha, vamos lá. Inicialmente, o bromo-ciclohexano, eu tenho o bromo ligado a um composto cíclico, certo? E o resultado, sempre eu vou analisar o composto orgânico. Olha só o resultado. No lugar do grupo BR, eu tenho um grupo OH, ou seja, uma hidroxila. Turminha, eu posso afirmar agora que aconteceu uma substituição, tudo bem? Olha só, saiu o bromo, né, o halogênio, no lugar dele entrou uma hidroxila. Então, essa reação, turminha, é uma reação de substituição. Alternativa correta, a letra E. Nesse caso, nós sintetizamos um álcool cíclico. Por isso, né, essa questão ela faz parte desse contexto das síntese dos compostos orgânicos. Show? Vamos lá, mais uma questão. O butano é comumente utilizado nos botijões de gás de cozinha, como combustível de isqueiros, matéria-prima na produção da borracha sintética, aquecimento de piscinas e saunas, dentre outros usos. O ser inodoro acrescenta-se o mercaptano no botijão, a fim de que as pessoas identifiquem vazamentos, caso ocorram. O butano pode ser obtido a partir do 2-butino ou but-2-ino, conforme a equação química a seguir, certo? A questão ela contextualizou o uso, a importância do butano, certo? E a questão ela nos mostra a reação da produção dessa substância. Então, ela fala que a gente vai partir do butino, certo? Ou but-2-ino, e ele vai sofrer uma reação com o hidrogênio. Olha só, eu tenho um alcino, ele vai reagir com o hidrogênio. De forma intermediária, eu vou obter um alceno, que a questão chama de cis-but-2-eno, certo? Ou cis-2-buteno. E, após uma nova reação com hidrogênio, eu vou obter o butano. Então, saindo de um alcino, chegando como resultado final a um alcano, certo? Vamos lá. Para que o 2-butino ou but-2-ino se transforme no gás de cozinha, é necessário submetê-lo a uma reação de... Então, vamos lá. Eu saí de um alcino, vou voltar aqui à tela, turminha. Se a gente comparar, olha só. Inicialmente, eu tenho 6 hidrogênios, H3, H3, 6 hidrogênios. Ao final, turminha, eu vou ter 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10.
Então, está acontecendo um aumento na quantidade de hidrogênios. Isso só pode ocorrer se a gente fizer uma adição de hidrogênios, certo? Uma adição de hidrogênios. Então, a alternativa correta, olha só, a hidrogenação catalítica, em que o hidrogênio atacará as ligações insaturadas, porque nós vamos sair de um alcino, que apresenta ligação tripla, certo? E vamos chegar como resultado final a um alcano, somente ligações simples. Então, o hidrogênio ele vai atacar, vai gerar a fissão, a quebra daquelas insaturações, gerando um composto final, um composto saturado. Então, a hidrogenação catalítica, tá certo? Por que não pode ser a letra A? Ó? Adição de hidrogênios na ligação tripla. Até aqui está ótimo. Que é mais reativa que as ligações duplas. Aí não tem nada a ver. Essa parte final é o que vai tornar a alternativa errada, incorreta. Porque, na verdade, a ligação dupla ou a ligação tripla vão apresentar a mesma reatividade. Porque são ligações do tipo π, certo? Por isso que não pode ser a letra A. Letra B, substituição. Não ocorre substituição, ocorre, na verdade, adição. E letra E, desidratação, quer dizer perda, e não está havendo perda, e sim um acréscimo. Então, correta a letra C. Pegaram? Vamos para mais uma. A margarina, ela é produzida a partir de óleo vegetal, por meio da hidrogenação. Hidrogenação, adição de hidrogênio, hein? Vamos lá, vamos guardar esse termo. Esse processo é uma reação de 1, na qual uma cadeia carbônica 2 se transforma em outra, 3, saturada. As lacunas 1, 2 e 3, turminha, seriam como espaços vazios, certo? Essas lacunas. As lacunas 1, 2 e 3 são corretas e, respectivamente, substituídas por... Olha só, turminha, ó. Lendo novamente, ó, esse processo é uma reação de adição, né? A hidrogenação é o acréscimo de hidrogênio, ou seja, a adição de hidrogênio, certo? Na qual a cadeia carbônica insaturada. Reações de adição são reações características de compostos insaturados, alcenos, alcinos, alcadienos, ok? Se transformando em outra mais saturada, porque eu vou ter agora somente ligações simples. Com isso, a alternativa correta, a letra C. Simples, muito fácil, mais uma questão. Pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de substituir o uso de sacarose, o açúcar de cana, que contém alto nível calórico e é cariogênico. Cariogênico quer dizer que produz cáries. Por edulcorantes naturais ou artificiais, como o xilitol. O xilitol é citado na literatura por suas características organolépticas e seus benefícios à saúde, como o efeito refrescante natural, alta solubilidade, baixo índice glicêmico, isso é ideal para quem sofre de diabetes, e cariostático. Na produção industrial do xilitol, soluções purificadas de xilose, obtidas da hidrólise da madeira, passam por um processo de hidrogenação catalítica, sob elevada temperatura, entre 80 e 140 graus Celsius, e elevada pressão, 50 atmosferas, conforme a equação representada abaixo. E você já deve ter percebido que nesses tipos de questões relacionadas à síntese, nós vamos ter muitos processos industriais, certo? Por quê? Porque as sínteses orgânicas, elas são ideais para os processos industriais. Tudo bem? Então, aqui está o processo, a reação que ocorre da transformação da xilose em xilitol, que na verdade é uma reação de hidrogenação, certo?
Vamos observar bem aqui, ó, a parte, a extremidade alta, tudo bem? Então, aqui está ocorrendo esse processo da hidrogenação. Eu vou sair, olha só, de um composto, de um aldeído, tudo bem? Vou sair de um aldeído e vou para um álcool, tá certo? Bom, na conversão do xilitol, o grupo funcional se transforma de modo que um átomo de carbono modifica seu estado de oxidação. Pausa para uma outra pausa. As palavras que completam corretamente as lacunas. É uma questão similar à anterior. Na ordem que se encontram, são. Ou seja, observando aquela reação, tudo bem, turminha? Aí vou voltar aqui, ó, olha só. O que está acontecendo? Ó, eu tenho aqui um aldeído. Ele vai se transformar em um álcool. Vou sair do aldeído e vou para um álcool, certo? Turminha, isso vai mudar o estado de oxidação, ou NOx, número de oxidação, certo? Lembrando que o oxigênio ele é -2 e o hidrogênio é +1. Para que essa região seja eletricamente neutra, certo? O carbono tem que ser +1. +1, +1, +2. Vai equilibrar o -2 do oxigênio. Agora, olhando essa outra região, né, que sofreu a transformação, eu vou ter aqui, ó, o grupo OH. O grupo OH ele é -1, tudo bem? E eu vou ter 2 hidrogênios, cada hidrogênio +1. Então, o carbono agora tem que ser -1, -1, -1, -2, que vai equilibrar as cargas +2 dos átomos de oxigênio. Com isso, turminha, a nossa alternativa correta vai ser a letra D. O aldeído transformando-se em álcool. Aquele carbono da carbonila, ele é +1. E após sofrer a reação, o NOx, a nova carga dele vai ser -1, como eu expliquei anteriormente. Show, né? Simples. Vamos para mais uma questão, turminha. Bebidas alcoólicas, como licores artesanais, podem algumas vezes apresentar metanol, uma substância tóxica imprópria para o consumo. Perguntinha: metanol, qual é a função orgânica desse composto? Bom, vocês sabem a resposta, né, turminha? Metanol, ol quer dizer álcool. A terminação ol, ela vai caracterizar os álcools. Então, aqui nós estamos falando de um álcool de quantos carbonos? Met, um carbono apenas. Então, é o álcool mais simples dentro da classe, certo? Quando exposto a algum agente oxidante, né, o metanol sofre oxidação. A equação química desse processo é, olha só, turminha, nós vamos ter a oxidação. E o que é oxidação? Oxidação é o fenômeno químico onde a substância, o átomo, ele vai receber o quê? Ele vai perder elétrons. Quando ele perde elétrons, o seu NOx aumenta, a sua carga aumenta, certo? Olha só, o que a gente aprendeu? Que o álcool, ele sofre oxidação transformando-se em aldeído. Então, o aldeído vai ser esse composto aqui, ó, o HCHO, certo? Então, essa representação aqui é para um aldeído. Olhando a letra B, se eu tenho 2 oxigênios, é um ácido carboxílico. Então, não está correto. Aqui, na verdade, na letra C, o hidrogênio foi substituído por um radical. Que composto é esse? É um éster, ok? E na letra D, nós temos mais um ácido carboxílico. Então, o que nós aprendemos? O álcool, aí pode ser metanol, pode ser etanol. O álcool sofre oxidação e vai gerar um aldeído. Aí, esse aldeído, ele pode oxidar para ácido carboxílico.
mas não é o caso. Álcool para aldeído. Letra A. Show de bola. Turminha, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, turminha. Ó, abraço. Valeu.